eu falei um pouco mais sobre o significado do arrependimento. E como, se não houver arrependimento, nada começa em nós. Nada. Não tem início. O arrependimento é o haja luz e houve luz na criação do mundo interior. Na realidade, quando a gente está falando de arrependimento, de batismo com o Espírito Santo e com fogo, de transformação, nós estamos falando de um regênesis. As palavras usadas, por exemplo, por Jesus, o termo que ficou mais caracterizado, vinculado a ele, foi nascer de novo. E que Paulo se apropria de expressão semelhante e fala a palavra regeneração. É um regenerar, é fazer um regênesis, um recomeço, é um regênesis, regeneração, é cura do ser essencial, criando algo novo. Ou então é Paulo que chama de nova criação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. A nossa tradução diz é uma nova criatura. Eu gosto mais da tradução genérica, da tradução genésica, que coloca a gente na base da formação de um novo homem. Paulo também chama isso de o segundo Adão, que é Cristo, e diz que quando a gente crê em Cristo, está em Cristo, o velho homem morre, o velho Adão morre, e nasce um outro homem, um regênesis, é um novo nascimento, é uma nova criação. É por isso que Paulo usa a linguagem do Gênesis. Lá também, segundo aos Coríntios, quando ele diz de trevas, e ele está tomando como metáfora a ideia do livro de Gênesis, no capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Havia um batismo de água em volta da terra, Espírito pairando sobre as águas. Você já tinha pensado no batismo e naquilo que ele significa como tendo uma relação com a criação, com uma nova criação, com o novo Gênesis, a escuridão, a existência era real, mas tinha se tornado sem forma, vazia. Havia espaço, havia tempo. E eu não vou aqui falar sobre o que pessoalmente eu sei que aconteceu antes dessa criação narrada no Gênesis. Ela não é o início de tudo, ela é só uma narrativa que tem a ver com a Terra, com os humanos, com o planeta, não com o universo. Tem a ver com a gente, com as impressões daquilo que ficou como tradição oral na mente das pessoas, até que depois de muito tempo, isso há não tanto tempo atrás, no cativeiro, em Babilônia, foi que isso foi organizado como texto bíblico. Antes disso eram fragmentos, eram porções, eram tabletes, eram designações em tábuas, eram pequenos manuscritos, era tudo isso guardado, ajuntado, mas podia até ser perdido, como já tinha sido perdido uma vez no Templo de Jerusalém, até que no cativeiro os rabinos que surgiram, é uma categoria de mestres que aparece para substituir o sacerdote,
e o templo, porque no cativeiro não tinha mais templo, nem oferenda de sacrifício sacerdotal, então surgiu no lugar do templo a sinagoga, no lugar do sacerdote o rabino, o mestre, e no lugar do sacrifício foram montando a escritura para ser agora o centro da sinagoga na leitura. Mas Paulo, como eu dizia, usa a linguagem do Gênesis para falar do novo nascimento. A gente andava, como ele diz aos Efésios, quando a gente lê aos Efésios tendo esse regênesis, preste atenção, isso é para quem quer prestar atenção, como metáfora da vida, quando a gente tem isso em mente, você lê tudo o que se diz sobre novo nascimento, regeneração, conversão, transformação, mudança de vida, nova criatura, nova criação, novo mundo. Você associa tudo isso ao refazimento, a um novo homem que está eclodindo e que é de fato a imagem e semelhança de Deus, porque ele pode se tornar parecido com Deus encarnado entre os homens. E o meu chamado, o seu chamado e o chamado de todo homem é se tornar como Jesus, como Cristo. É se tornar o homem sublime, o homem dos homens, o filho do homem, o homem da humanidade divinizada e de Deus humanizado na maior e mais profunda sublimidade, porque em Jesus eu sei como Deus é e eu sei como o ser humano deve ser. Em Jesus eu sei como Deus é e sei como o ser humano deve ser. Eu sei qual é o modal, eu sei qual é o modelo, eu sei qual é o projeto, eu sei qual é o chamado, eu sei qual é a vocação, eu sei que é para uma nova criação, eu sei que é para eu virar uma nova pessoa. Então, Paulo diz, de trevas resplandeceu luz, o que é equivalente a haja luz e houve luz, regênesis. De trevas resplandeceu a luz, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para todos nós que vimos esse regênesis, que vimos essa explosão de luz, iluminar a face de Cristo, que é a imagem, que é a semelhança com a qual eu me satisfaço, com a qual me identifico, e que eu sei que é o meu chamado para ser gente. Eu não estou aqui para parecer com o Lula, não estou aqui para parecer com o Bolsonaro, não estou aqui para parecer com a minha grande e amada amiga Marina Silva, não estou aqui para parecer com nenhuma das pessoas mais legais e mais humanas que a história humana já produziu. Não, tudo isso é gente serva, é gente inacabada, é gente em estado de formação, é gente que está longe de qualquer completação ou completude. Eu não estou aqui convidando ninguém a se parecer comigo. Deus me livre. Eu estou aqui dizendo a você, se quiser andar no meu caminho, ande comigo, porque eu estou andando na busca de me assemelhar com Jesus todo dia, até o fim, quando eu me tornarei em plenitude Ele próprio, herdeiro absoluto dele. Me tornarei como Ele é, de acordo com o que a Escritura diz, serei como Ele é, porque eu verei como Ele é. Não haverá mais nada, nenhuma inibição, nenhuma opacidade. Eu verei e me satisfarei na sua imagem, na sua semelhança. E aí é que há esse batismo com o Espírito Santo, é o início desse processo, que começa com arrependimento, que começa com metanoia, começa com mudança de mente,
mas não é alguma coisa que se sustenta sozinha. O arrependimento não se mantém por si mesmo. Há fortes componentes emocionais, componentes racionais, componentes históricos, componentes sentimentais, de dores, de constatações, de verificações, de tristezas, eventualmente de remorsos, de conclusões acerca de nós mesmos, que vêm no pacote do arrependimento. Mas o arrependimento em si, se ele fosse só um fenômeno da hora, ele não se sustentaria sozinho. Eu não mantenho o meu próprio coração em estado eterno de arrependimento, porque arrependimento não tem que ser um episódio na vida. Ele começa com episódios, frequentemente de dor, de autopercepção, de enxergamento de si mesmo, de verificação do meu próprio caráter, das minhas heranças desfiguradas, do que eu assimilei do meu pai, da minha mãe, da cultura materna, familiar, da cultura do mundo, da sociedade, das modas, das vaidades, das vanidades, da vaziez do pensamento, da oquidão do espírito. Então, quando eu me dou conta disso, há um choque, é um boom, há uma luz brilhando. E se eu quiser, como diz Tiago, aquele meu rosto que está sendo revelado no espelho da palavra, que me reflete, pode iniciar um processo de transformação se. Tiago diz, se, ele condiciona. Se eu não der as costas e se eu não me esquecer de como era a minha própria cara, e se eu não continuar no processo de transformação, como diz Paulo em Romanos 12, oferecendo a mim mesmo como um sacrifício vivo a Deus todos os dias, me colocando para ser esculpido, me oferecendo como matéria bruta para ser lapidado, para ser trabalhado, para ser moldado, para ser mexido. E, além disso, eu preciso renovar a minha mente, renovar todo dia. Eu já acordei hoje em processo de renovação da mente. Eu não tinha nem acordado ainda, eu ainda estava ali naquela twilight zone, vindo do sono para a lucidez, e os meus primeiros pensamentos já foram pensamentos de coisas no meu ser que precisam se desenvolver, crescer, de ênfases que eu preciso diminuir, de outras que eu preciso aumentar. E todo dia eu faço isso. E todo dia eu encontro ambientes imensos e profundos para mutações, para transformações, para regenerações, para completações do meu próprio ser, do meu estado mental, do meu estado emocional, da minha autocompreensão. Isso é mantido. Isso só é mantido. Preste atenção. Isso é mantido se o Espírito Santo pairar sobre as águas. Usando a imagem de Gênesis, que Paulo usa, e que João Batista também usa e Jesus usa. De certa forma, o batismo é uma busca de recriação humana. Vocês vejam aqueles todos que foram até João, o que devemos fazer? Como devemos recomeçar?
como devemos viver. É aprender a viver, é aprender a ser gente. E aí, a mensagem era: arrependei-vos e venham. E eles estavam vindo. Sim, estamos aqui para mudança de mente, para metanoia. O grito de João era: mudem a mente! Era isso que as pessoas ouviam. A gente ouve a palavra arrependimento, porque para nós ela já vem carregada de um monte de conotações religiosas, protestantes, pentecostais, de outros grupos, já vem carregada de pseudo-significados. Mas para aquele povo da Judéia, que estava ouvindo João no deserto, aquilo era um clamor que lhes chegava novo, e chegava com o significado do que a palavra arrependimento trazia de conteúdo para aqueles que ouviam. E o significado é esse: chegou a hora de mudar a mente, chegou a hora de mudar os pensamentos, chegou a hora de mudar as emoções, os sentimentos, o caráter, a atitude, para vocês conseguirem mudar o comportamento. Eu estou aqui aplanando, preparando, mas eu não sou a solução definitiva. Eu sou só um grito preparatório. Mas o que vem depois de mim é infinitamente mais poderoso do que eu. Eu não podia nem ficar carregando atrás dele as sandálias. Eu batizo aqui com água do Rio Jordão, chamando vocês para mudarem a mente, para dizer que uma nova era está começando, que um novo tempo, que uma novidade, que um novo aeon, que tem um zeitgeist novo, um tempo, um kairos, no sentido de que tem um tempo, um zeitgeist instalado, que é um dia de oportunidade chegando. Eu sou um introdutor, mas eu não sou o mantenedor desse estado. Quem mantém isso, quem aprofunda isso, quem faz isso ser o que isso precisa ser na vida da gente, é esse que vem depois de mim e que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aí você me pergunta: o que é então o batismo com o Espírito Santo e com fogo? E interessante é que João Batista estava dizendo: aquele que vem após mim batiza. Ele não disse batizará, ele disse batiza, significando dizer que todo aquele que chegava genuinamente a Jesus e cria genuinamente no Evangelho e se oferecia como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que era o caminho do discípulo seguindo a Jesus, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, indo adiante, não perdendo o seu tempo com as irrelevâncias das coisas que para trás devem ficar, que apodrecem e que a gente não carrega no coração para nenhuma dimensão de significado, nem neste mundo, nem na eternidade. Só aquele que se encontrasse com ele com o coração aberto é que receberia esse batismo. Mas você veja como o batismo com o Espírito Santo, até a expressão, já perdeu a conotação original designada por João Batista. João Batista diz: aquele que vem após mim, depois de mim, que é mais poderoso do que eu, que batiza com o Espírito Santo com fogo. Esse é aquele que batiza, assim como ele diz em João, e a gente vai chegar lá depois, provavelmente não hoje, mas nós vamos chegar, tem muita coisa sobre João Batista, lindas para a gente tratar, que são essenciais para a gente compreender, mas João diz, quando vê João
Jesus passar, afirma: eis o Cordeiro de Deus. E ele não disse que vai tirar na cruz o pecado do mundo. Não. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira. É presente contínuo, tirou, tira e tirará. Assim como ele é aquele que batiza, batizou, batiza e batizará. Porque quem é ele? Ele é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. E João diz que João Batista citou, João o apóstolo no Evangelho fala de João Batista dizendo que João agregou uma expressão maravilhosa, porque ele não só é maior do que eu, mas existe desde antes de mim. E é claro que ele não está falando da ocorrência histórica. João Batista era 3 meses mais velho do que Jesus, mas ele olha para Jesus e ele não vê o filho de Maria, que era 3 meses primo dele, 3 meses mais novo do que ele, não, ele vê o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. João Batista viu coisas que Adão não viu, que Noé não viu, que Abraão não viu, que os patriarcas não viram, que nenhum dos juízes de Israel viu, que Davi enxergou lampejos às vezes, que Isaías teve lampejos também às vezes, e que outros profetas também tiveram um lampejo. Mas João viu o que ninguém tinha visto, discerniu o que ninguém tinha discernido com uma clareza absoluta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado desde antes que houvesse mundo. Ele tira. E ele é o que batiza. Portanto, a primeira coisa é despentecostalizar o significado de batismo com o Espírito Santo, que já é um condicionamento praticamente presente na cabeça de todo mundo que está aqui. Já teve até gente comentando aqui. Porque, para nós, hoje, depois de 2000 anos de corrupção de significados, em cada geração apresentando-se, aparecendo significados novos, tanto para o batismo com água, que já foi símbolo, deixou de ser símbolo, passou a ser a salvação em si, era o batismo, como na Igreja Católica durante séculos e séculos e séculos, como inclusive na própria Igreja Evangélica. Eu ainda peguei, há 50, 60 anos atrás, grupos tão radicais que diziam que sem o batismo correto, e o batismo correto era mergulhando, era por imersão. Se você tivesse sido batizado por aspersão ou efusão, você não estava salvo, porque a salvação era o batismo. E eu tive conversas horrorosas, escandalosas, com pastores de radicalização anabatista do passado que defendiam essa tese. Para os pentecostais já era outra coisa. De 1905, 1912 para cá, se desenvolveu a pneumatologia pentecostal, dizendo que batismo com o Espírito Santo era uma coisa que acontecia tendo o Pentecoste como simulacro. Portanto, ainda tinha aquela doutrinação que afirmava o seguinte: primeiro vem a cruz. Você já ouviu isso? Depois é que vem o Pentecoste. Aí eles diziam: não, você já está salvo. Mas o batismo com o Espírito Santo é o Pentecoste. Então você ainda está na cruz. Eu fui acusado, assim que eu me converti, por alguns pentecostais radicais e muito ignorantes, muito toscos, sem conhecimento bíblico nenhum, sem nada de Novo Testamento, sem compreensão teológica alguma, mas que tinham um arroto
arrogante, que dizia irmão Caio. O irmão já é de Jesus, já se converteu na cruz, já teve a sua experiência com o Calvário. Agora está faltando o seu batismo com o Espírito Santo. E aí eu dizia, não tem ninguém que tenha encontrado de fato Jesus e a cruz, que não seja porque o Espírito Santo levou a essa percepção, a essa revelação, e mais do que isso, não tem ninguém que tenha chegado e compreendido o significado da cruz para si, como pacificação, justiça e consumação de todas as coisas, que não tenha sido batizado no Espírito Santo, na morte de Cristo, na cruz de Cristo, e que não tenha se levantado no poder de Cristo, na ressurreição dele, mesmo antes do Pentecoste. Pentecoste é só uma sequência histórica de fatos no livro de Atos dos Apóstolos, mas não serve para fazer doutrinação sobre a presença do Espírito Santo na vida de ninguém, nem a presença do Espírito Santo trabalhando no mundo, sobre toda a carne. Ele nunca não trabalhou, nunca não esteve presente, nunca não converteu. É por isso que Davi diz no Salmo 51, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Ao contrário, ele pede, renova em mim, me dá um coração novo e renova em mim um espírito inabalável. E não fiques triste a ponto de que tu retires de mim o teu Santo Espírito, porque quem sou eu sem o teu Santo Espírito? Os Salmos, como o Salmo 4, chega a falar do Pentecostes vegetal. Salmo 4, quando diz que é o Espírito Santo que é derramado sobre toda a criação, e as relvas brotam, e as flores se abrem, e as estações mudam. O Salmo 4 disse que esse é trabalho do Santo Espírito de Deus, todo dia, um Pentecoste universal que a gente assiste assim, assoviando, como se não estivesse acontecendo nada. Para mim, eu vejo o Espírito Santo em tudo, numa orquídea que está fechada e que se abre, na graça de Deus, numa fonte que brota, num choro de criança. Meu Deus, tudo é graça, é espírito. E é óbvio que tem aquela distinção em relação aos que lúcida e conscientemente invocam o Espírito, dizendo, eu quero andar e ser cheio do Espírito de Cristo. Mas a criação em Gênesis é uma metáfora utilizada por João Batista, por Jesus, por Paulo, para designar essa recriação, essa regeneração. E o batismo com o Espírito Santo repercute, ecoa. A água estava tudo sem forma e vazio, desconforme. O que havemos de fazer? Nossa vida é torta, conforme perguntaram a João Batista, e agora? Sem forma e vazios. João começa a modelar, começa a moldar, como um oleiro de Deus. E aí o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele batiza com água para renovação, para recomeço, para refazimento, para regênesis, para recriação do coração, para novo nascimento de percepção. E diz, olha, o que eu estou fazendo é uma introdução, mas o Espírito está pairando sobre o meu batismo. E ele está chegando, e ele vai se derramar. E não muito tempo depois, logo a seguir, Jesus vem
E quando Jesus vem, que João olha para ele e diz: Tu vens a mim, é o que está dito aqui do verso 13 ao verso 16. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Não, não, eu não, Jesus, eu não. Eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim. Eu não. João sabia o lugar dele o tempo todo. Isso o diferencia de todos os homens que tinham vivido antes dele. Todo mundo vacila. Todo mundo pensa que é o que não é, todo mundo tem seus surtos de grandeza, todo mundo comete as suas torpezas, dos mais santos do Velho Testamento aos mais interessantes e proféticos, todos eles têm as vacilações diferentes das de João. João sabe o seu lugar o tempo todo. Ele também vem a dizer depois, e a gente verá isso mais adiante no Evangelho de João, quando ele diz: Eu sou só um noivo. Eu sou um noivo. Eu sou só o amigo do noivo. Eu só sou testemunha ocular privilegiada do casamento do Cordeiro de Deus com a humanidade. Eu sou um amigo. Eu sou o mais feliz de todos os amigos desse noivo, do Cristo. Eu estou aqui morrendo de alegria, infartando de felicidade, porque eu ouvi a sua voz. E ele tem um corpo, uma noiva, um grupo de espíritos humanos que o amarão, que se apaixonarão por ele, que quererão viver por ele e para ele. Com esses ele se casará e esses se casarão com ele, usufruirão da herança absoluta que decorre desse casamento, no meio dos quais eu sou apenas um amigo, um dos mais felizes de todos os amigos, mas eu sei o meu lugar. Como aqui ele diz: eu não, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Uma pessoa que sabe o seu lugar, nunca perde o seu lugar diante de Deus. Alguém que sabe quem é e se satisfaz em ser quem é, nunca perde seu lugar. Ao contrário, só cresce, só se desenvolve, só evolui, só matura, só se torna mais a imagem e semelhança dessa glória para a qual nós somos chamados. E João é um indivíduo que sabe o seu lugar, sabe quem ele é e sabe quem ele, João, é, e sabe o lugar dele nessa história toda. E não quer nenhum lugar, já acha que é demais ser quem é, já é privilégio para além de tudo. E ele diz: tu que vens a mim, eu é que devia ser batizado por ti. Mas Jesus respondeu a João: deixa por enquanto. Não vai ser sempre assim, mas existem certos ritos históricos, existem certas viagens testemunhais, existem certas necessidades de evidenciamento do espaço-tempo, para que isso se transforme em mensagem que viaje de geração em geração. Tem momento para tudo e, por enquanto, let it be, João. Deixa ser assim. Não entra em angústia de que tu estás tomando algum lugar que não é teu, porque sou eu que estou vindo a ti. Sou eu que me identifico no teu batismo
para arrependimento. Eu que tu dizes que tiro o pecado do mundo e que não tem ninguém que me acuse de pecado, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, e nem em nenhuma dimensão, me identifico com aqueles que vêm com o coração quebrantado até ti, buscando mudança de mente, porque foi isso que eu vim fazer. E eu quero me identificar com os pecadores, porque nesse batismo eu me identifico com o pecado do mundo, com a dor do mundo, com a miséria do mundo, com a impotência humana, com o pecado humano. E quando chegar a cruz, eu matarei a morte, matarei o pecado, e na ressurreição me levantarei para que todos aprendam qual é o significado e a vocação de ser gente. Cada um vai poder viver a vida do ressuscitado. Cada um vai poder ser como Jesus. Cada um vai poder ser como eu. Mas não agora, João. Deixa por enquanto. Deixa por enquanto. Porque assim nos convém, a ti e a mim, cumprirmos toda a justiça. Eu não vim para outra coisa a não ser cumprir o que nenhum homem jamais conseguiu cumprir. Nenhum homem, nem Moisés, que deu a lei, cumpriu a lei. Moisés foi transgressor da lei que ele mesmo trouxe. Foi transgressor antes e durante. Foi transgressor depois. Davi foi transgressor. Quem são os grandes heróis que você tem? Todos são transgressores, exceto esse, que sem transgressão alguma se identifica com os transgressores em todos os níveis. É o único que veio para cumprir a lei e cumpriu toda ela. E perguntou aos teólogos mais exigentes, aos religiosos mais prepotentes, mais arrogantes, conforme a narrativa do Evangelho de João: quem de vós me convence de pecado? Foi o que Jesus, naquela assembleia de hipócritas, todo mundo com lupa olhando para ele, ele olhou, botou a cara para dentro e disse: quem? Apareça, dê as caras. Quem é que vai me convencer de pecado? Imagina, se Jesus estava comendo Maria Madalena, como os discípulos do Dan Brown querem fazer passar a ser, ou como os antigos discípulos do gnosticismo de total libertinagem, como era uma das veias do gnosticismo, que você faz com o espírito é com o espírito, que você faz com a carne é com a carne. Pode ser extravagante na carne, se você souber aprender os princípios espirituais, mentais, você evolui. Mesmo que você seja um grande pecador, quanto mais diário, um corrupto, sem nenhuma vontade de parar com a sua própria pecaminosidade, uso e abuso do próximo. Não. Imagina se na vida de Jesus houvesse um cisco. Imagine se aqueles homens não iriam pegar o cisco e transformar em camelo. Não tinha nada. Nada. Não tinha ninguém de Nazaré com algo a declarar contra ele. Não tinha ninguém em toda a Galileia. Não tinha ninguém em Jerusalém, não tinha ninguém em lugar nenhum, não tinha ninguém na família dele. Não tinha nem a mãe dele, não tinha ninguém para dizer qualquer coisa contra ele. Ele olha bem na cara e diz: quem de vós me convence de pecado? Quem de vós me convence de pecado? Eu vim para cumprir. Como ele diz mais adiante, nós veremos aqui no capítulo 5 de Mateus, eu vim para cumprir a lei e os profetas, para encarnar tudo. É por isso que ele cumpre
E uma vez cumprido, ele diz: está cumprido, está consumado, está acabado. Ou como Paulo diz, está rasgado o escrito de dívida que havia contra nós. E diz: agora, pois, para quem sabe disso, para quem crê nisso, já não há mais nenhuma condenação.